Olá, queridos amigos! Dando continuidade aos nossos estudos sobre a obra Jesus no Lar, trazemos o capítulo 7, chamado O Maior Servidor. E começa assim: presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? E Jesus refletiu por alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra possível. Logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, dividindo, E não obstante, a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, seguiu para frente, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Reflitamos. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se do estímulo ao pensamento. É algo sublime. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adorando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade
e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava e a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, calou-se Jesus, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, Jesus terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então Jesus contou essa história para Felipe, Simão Pedro, para todos nós espíritos imortais que somos. Ele diz que o maior servo, aquele que está mais conectado com o Criador, é aquele, como ele diz, que executa o dever pessoal, que exerce o seu dever para o bem de si próprio, o bem de todos, pensando na coletividade, pensando na família, no vizinho, né, no país, no estado, no mundo. E Jesus finaliza dizendo: aquele que educa o Espírito Eterno, quer dizer, aquele que trabalha para educar o Filho, né, que trabalha para o bem, né, pensando o bem de seus pais, o bem, né, no seu trabalho, sendo correto, pensando a vida continua, vale a pena ser correto. Precisamos desenvolver as virtudes da humildade, da mansidão, da paciência, da tolerância, educar o nosso espírito e, quando possível, quando necessário, poder levar uma palavra fraterna, levar uma consolação, uma mensagem de esperança àqueles que caminham conosco. Que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro.